Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vossa lição. E hoje, quarta-feira, 10 de junho de 2026, a lição 11 de hoje, ela tem como título O Caminho de Emaús. O relato bíblico do livro de Lucas, no capítulo 24, versículos 13 até 27, fala que após a crucificação de Jesus, dois discípulos, que haviam testemunhado e observado os maus tratos que os romanos fizeram para com o seu Salvador, que esbofetearam a ele, judiaram a ele, mataram e crucificaram, e eles participaram desse evento. E eles vinham caminhando ali para suas residências, assim, ali em Emaús. Eles estavam em direção dessa província. E eles estavam, assim, bastante tristes, assim, cabisbaixos. E essa cidade de Emaús, ali nessa província, ela é uma cidade, assim, pequena, localizada a 11 quilômetros de Jerusalém, que é falado ali em Lucas 24, 13, e esses discípulos estavam assim desolados, por presenciarem Cristo morto na cruz, mas antes deles chegarem às suas casas, eis que um homem se infiltra no meio deles, e já estava assim meio escuro, era um dia de domingo, e eles continuavam a falar sobre o que havia acontecido com Jesus, porém, os olhos desses discípulos impediram de reconhecer que aquele homem que estava no meio deles era o próprio Cristo. O problema deles é que eles continuavam assim a enxergar a Jesus como crucificado, ou Jesus que esteve com eles pregando o Evangelho, que Jesus fosse assim como um governante político, um defensor que pudesse libertar o povo de Israel do jugo romano, e não alguém que morreria na cruz, que esse líder, tivesse o poder de libertar o povo de Israel. Mas não entenderam que Jesus era realmente o libertador da morte eterna e do pecado. E esse estranho que se infiltra no meio dos discípulos, para Emaús, começou a consolá-los com amor, com brandura e com perguntas, o motivo deles estarem tão tristes, Porque as últimas semanas ali em Jerusalém, ela foi bastante intensa para esses dois discípulos, que repassavam na mente deles assim as conversas e os acontecimentos em torno de Cristo, principalmente eles marcavam assim na mente deles a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. Eles observaram também aquela purificação do templo, Eles passaram também a Páscoa ali com Jesus, no cenáculo, aqueles momentos de orações de Jesus no Getsêmani, e também presenciaram a traição vergonhosa de Judas, o julgamento que foi feito de Jesus, as zombarias que os romanos soldados fizeram com ele, o espancaram, e viram assim o corpo todo ferido de Jesus, e principalmente na cruz, quando ele estava assim pendendo assim, na cruz ali, já ensanguentado. E também observaram as últimas palavras finais do último suspiro de Jesus,
enquanto já estava assim quase escurecendo. E depois disso, né, ao rasgar e sondoso o véu do templo, os túmulos dos justos, né, que se abriram, né, o corpo de Jesus foi retirado ali com cuidado da cruz e colocado no túmulo antes do sábado. E em seguida vieram a confusão, né, do desânimo, as perguntas do que havia acontecido. Os seguidores de Jesus estavam assim muito decepcionados, assim, né, porque eles esperavam um líder para defender do jugo romano. Eles estavam abatidos, confusos. E era a maior reviravolta assim na vida deles, né? Porque eles esperavam uma coisa e aconteceu outra coisa. O que não conseguiam perceber é que aquilo era apenas um momento, que eles não perceberam, né? Que aquilo era um momento dentro da maior história do mundo, de todos os tempos, né? Onde Jesus ele ressuscitou e que ele apareceria depois. Enquanto esses dois discípulos, né, caminhavam para a estrada de Emaús, Jesus se aproxima deles, né, e eles acabaram nem percebendo isso. Em Lucas capítulo 24, versículo 13 até 27, os discípulos haviam interpretado errado, né, o que era realmente o sacrifício de Cristo, que ele estava morrendo pelo pecado da humanidade, libertando-os da morte eterna do pecado, e não como um líder que eles queriam ter. Eles entenderam errado a vinda de Jesus e só falaram de se alertar quanto a Cristo aceitava assim o convite dos dois, né? Eles só entenderam, assim, esses dois discípulos, né? Eles só entenderam quando eles convidaram a Jesus para adentrar a sua casa ali no caminho de Emaús, que Jesus já estava ressuscitado, e quando Jesus realmente abre a palavra, né, que eles notam que há uma forma diferente, e que Jesus fala: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, Jesus estava dizendo para aqueles dois discípulos que eles não haviam aprendido nada da palavra de Deus. Eles não haviam observado que os profetas anteriores já tinham falado que Jesus viria morrer na cruz do Calvário, né? Que está lá em Lucas 24, 25. E quando Jesus explicava a palavra para aqueles dois discípulos ali dentro já da casa, lá em Emaús, abriu o entendimento deles, ou ardeu o coração deles, né? Quando Jesus abre a palavra assim, e eles começam a entender que era Jesus ressuscitado, que esteve com eles, mas quando eles perceberam, Jesus desaparece, né? Porque era o Jesus ressuscitado que estava ali no meio deles. Aí que está, meus amigos e minhas amigas, né? Nessa história de Lucas 24, Jesus foi como um professor assim bem sucedido, né? O maior professor que apareceu aqui nesse mundo. Quando ele chega ali no meio dos dois discípulos, né? Que ele faz uma pergunta primeiro, que ele diz lá: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Lá em Lucas 24, 17, ou seja, Jesus estava vendo eles dois discutindo ali sobre o que havia acontecido com Jesus, que ele tinha morrido, que eles tinham sacrificado Jesus. Os dois discípulos, com as cabeças em cabisbaixas, pararam, né? E um deles chamava Cleopas, né? Levanta a cabeça e responde ao homem que estava no meio deles: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Que está em Lucas 24, 18. Jesus, depois de fazer outra pergunta, ao ouvir o ponto de vista, né, dos discípulos, que eles explicaram por que eles estavam tristes, ele os repreendeu pela dureza de coração, pela falta de entendimento da palavra de Deus, de
de se atentarem no que estava escrito nas Escrituras, e passou a ensinar-lhes com tudo que é dito sobre ele mesmo nas Escrituras. E ele menciona lá desde os livros de Moisés até a literatura profética, que é mencionada lá em Lucas 24, versículo 25 até 27. Em outras palavras, Jesus deu a eles uma aula completa, assim, um vislumbre do papel do Messias nas Escrituras, para que eles pudessem entender, os dois pudessem entender. E hoje pessoas assim que nascem num lar cristão, que conhece, que observa os estatutos e mandamentos, né, a religião verdadeira, não consegue compreender os sinais que Jesus deu quando ele esteve aqui entre os discípulos, que ele já apontava para a sua segunda vinda, que ele voltaria novamente, que ele menciona lá em Mateus 24, versículos 7 a 28, onde ele fala dos sinais, assim, dos princípios das dores, que antecederia a sua segunda vinda, e que vem acontecendo no mundo hoje, e que as pessoas não se atentam ainda, né? Como guerras, rumor de guerras, fomes, terremotos, doenças, uma violência assim, uma atrás da outra, né? Que vai se aumentando cada vez mais, e justamente devido à ganância do homem, né? E esses incrédulos, essas pessoas que nasceram no lar cristão, dizem: sempre teve isto, meu amigo João, sempre teve, aí vai continuar tendo, né? É claro que sempre teve, com toda certeza, né? Porém não na proporção de que Jesus menciona lá no livro de Mateus 24, na proporção que vem do mundo desde lá para cá. A violência está maior, a promiscuidade está bem maior, né? E foi justamente o que Jesus mencionou sobre isto. Como guerras, o rumor de guerras, elas estão se aumentando cada vez mais. E se continuarem pensando assim, essas pessoas, elas realmente se perderão. Se as pessoas continuarem a pensar assim, que a violência existe e vai indo, vai acontecer, sabe o quê? Como aconteceu na arca, né? Como Noé estava fazendo a arca, as pessoas falaram: nunca choveu. E Noé pregando sempre, sabe? Pregando, muitos anos pregando, e ninguém se atentou a isso. E agora está acontecendo a mesma coisa. Se continuar pensando assim, não se salvarão. É só ver os crimes bárbaros que acontecem hoje, né? É filho matando o pai, é mãe matando filhos, né? É um absurdo que nós vemos hoje. E os discípulos de Emaús, ao ouvirem as palavras explicativas de Jesus, eles ficaram assim maravilhados após ele sair assim da presença deles ali, que estava dentro de casa já. Disseram: não é verdade que o coração nosso nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos explicava as Escrituras? Está em Lucas 24, 22. Quer dizer, eles entenderam quando o próprio Jesus explicou para eles. O que eu digo para você hoje, que está em dúvida se Jesus voltará pela sua segunda vez, que está se aproximando, e ele deu os sinais ali em Mateus 24 e Lucas 21, sobre os sinais da sua segunda vinda, e que está bem claro ali na Bíblia. Se você não entender essas passagens, tiver dificuldade, que você ajoelhe, clame a presença do Espírito Santo para que ele possa lhe dar sabedoria e que você possa ouvir a voz do Espírito Santo para você entender essas passagens. E que com toda certeza o Espírito Santo irá explicar a você. E se prepare para a segunda vinda de Jesus que se aproxima, e que os sinais estão se cumprindo. Que você possa realmente ter esse entendimento, como aqueles discípulos de Emaús tiveram e se arrependeram. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo
João Carlos Amorim.